A paz e a graça de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Propósitos de Oração. Nós estamos gravando um propósito de 12 dias de oração e hoje é o dia 6 desse propósito, o dia 6 de 12 dias. E o nome do propósito é Eu Quero o Meu Milagre. Se você está acessando esse vídeo pela primeira vez, no final deste vídeo você vai ter um link para acessar o dia 5. No vídeo do dia 5, você acessa no final o do dia 4, até você chegar no dia da preparação dessa campanha que nós fizemos. Nós sempre fazemos uma preparação da campanha. Na preparação, nós dizemos a Deus qual o título do propósito e quantos dias a campanha será. Então nós dissemos na preparação, fizemos uma oração dizendo: Deus, vamos fazer os próximos 12 dias pedindo para que o Senhor realize o milagre que eu preciso. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Talvez você precise da cura de uma enfermidade, talvez você precise da cura da doença de um familiar que está hospitalizado, talvez desenganado pela medicina. Talvez você precise que algum familiar seja liberto das drogas ou de algum outro vício. Talvez você precise recuperar o seu casamento ou encontrar um casamento que seja dirigido por Deus. Ou talvez você precise resolver um problema no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa, ou precise de uma porta nova para que você receba esperança. Talvez você esteja um pouco abatido, um pouco deprimido, precisando de uma palavra de ânimo, e o milagre que você precisa é o renovo espiritual. Seja qual for, é bom fazer propósitos de oração. Quando você faz propósitos específicos e diz: Deus, eu preciso deste milagre, e ora insistentemente, pedindo por uma resposta, é mais fácil de você receber a resposta, porque você bate na porta. Jesus mesmo disse em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, se abrirá para ele. Então hoje nós estamos caminhando nesse propósito de 12 dias e hoje é o 6º dia desse propósito. Eu quero o meu milagre. E o tema desse dia é: Este dia é dia de boas novas. A passagem que nós vamos ler aqui está em 2 Reis, no capítulo 7. Vamos ler o versículo 9. O versículo 9 nos diz assim: Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Esta passagem que nós lemos é a frase que 4 leprosos disseram uns para os outros. 4 leprosos. Eles estavam passando por situação de fome, porque, por eles serem leprosos, eles tinham que viver longe das pessoas de Israel. Eles viviam isolados por determinação legal. Se um leproso se aproximasse das pessoas, ele poderia ser morto. Então eles viviam afastados do povo de Israel. Mas nesse período que eles estavam vivendo, o povo de Israel estava cercado por um exército inimigo. E eles estavam famintos, porque o exército inimigo montou acampamento em volta de Israel. Eles não podiam sair, não podiam negociar, não podiam comprar, estavam todos com fome. E esses leprosos também estavam com fome.
Mas o Senhor disse, por meio do profeta Eliseu, que dali a alguns dias o povo de Israel encontraria alimento e encontraria fartura. As pessoas duvidaram. Elas disseram assim: como que é possível que isso aconteça, se nós não temos como sair da nossa cidade? Mas eis que o Senhor fez com que o exército inimigo ouvisse barulho de carruagem. Então eles ficaram com medo, pensaram que o povo de Israel fez aliança com o Egito e que estavam chegando exércitos contra eles. Então eles abandonaram o acampamento que estava na frente da terra de Israel, cheio de alimento, roupas e dinheiro. E esses leprosos estavam lá, longe do povo, porque tinham que andar longe do povo, e eles começaram a conversar entre si. Eram 4 leprosos. E eles disseram uns aos outros: se formos até a cidade, seremos mortos. Porque, sendo eles leprosos, eles seriam mortos pelo povo. E disseram: se formos até o acampamento do povo inimigo, também seremos mortos, porque somos israelitas. Mas aí eles disseram: mortos por mortos, é melhor irmos até o acampamento para ver se podemos encontrar algum alimento. Então, quando eles chegaram no acampamento, eles viram o acampamento todo abandonado. Então, eles entraram, se alimentaram, pegaram roupas, pegaram um pouco de dinheiro, e aí chegamos nesse versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. Eles comeram, pegaram roupas, pegaram dinheiro e disseram que não era bom eles ficarem quietos, sabendo que o povo de Israel estava passando fome. E eles tinham acabado de se alimentar, acabado de pegar roupas novas e dinheiro. Então falaram uns para os outros: esse dia é um dia de boas novas, de boas notícias. Não fazemos bem se nós ficarmos calados. Então, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Em outras palavras, eles ficaram preocupados de que, tendo recebido o bem e não compartilhando com seus irmãos, eles poderiam receber algum castigo. Então eles tomaram uma decisão e disseram: por isso, agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vamos entrar nesse texto e fazer a leitura desses versículos anteriores apenas para fixar essa história. Estamos aqui então no livro de 2 Reis, no capítulo 7, e nós vamos começar a ler a partir do versículo 1 até o versículo 9. Vemos aqui o texto: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, ou seja, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, 1 medida de farinha haverá por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Versículo 2: porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Veja que o capitão estava tão descrente que ele perguntou para Eliseu: mesmo que Deus abra janelas no céu, é possível que tenha trigo e cevada para que nós possamos comer amanhã? E aí Eliseu respondeu, parte final do versículo 2, e ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Versículo 3:
E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Versículo 4. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Veja que esses leprosos, eles estavam sem nenhuma esperança. Eles disseram, se ficarmos aqui, vamos morrer de fome. Se formos lá no exército dos Círios, dos nossos inimigos, podemos morrer. Então vamos correr o risco de talvez eles deixarem que nós vivamos. Daí no versículo 5 fala, e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios, e chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Versículo 6, por quê? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Versículo 7, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Versículo 8, chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Ou seja, entraram numa tenda, comeram, beberam e encontraram dinheiro, foram noutra, fizeram a mesma coisa, e aí veio o versículo 9 que nós lemos. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nos calamos, e se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vamos ler aqui mais alguns versículos. O versículo 10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos Círios e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados e as tendas como estavam dantes. Versículo 11. E chamaram os porteiros e estes o anunciaram dentro da casa do rei. Versículo 12. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos, agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos. Esfaimados significa estamos morrendo de fome. Pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Ou seja, quando o rei ficou sabendo a notícia dos leprosos, ele ficou desconfiado. Ele não acreditou que realmente o acampamento dos sírios estava vazio. Ele pensou que era uma armadilha, que os sírios se esconderam e deixaram as coisas ali para que o povo fosse até ali para que eles pudessem tomá-los e vencê-los na batalha. Aí vem o versículo 13. Então um dos seus servos respondeu e disse, tomem-se, pois, 5 dos cavalos, do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Ou seja, um dos servos disse, vamos pegar 5 cavalos que restaram, vamos mandar esses cavalos lá e vamos ver o que vai acontecer. Vamos mandar uma parte do povo para ver se é verdade o que os leprosos estão falando. Aí versículo 14. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo, ide e vede. Versículo 15. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Ou seja, quando eles foram pelo caminho, eles viram na fuga dos sírios que tinha roupas,
tinha várias coisas ali que estavam jogadas mesmo. Então eles voltaram e anunciaram o rei. Versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e havia 1 medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. Versículo 17. E puseram o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta. E ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Versículo 18. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Versículo 19. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Versículo 20. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Voltamos aqui para a tela do texto que nós lemos, e o que nós percebemos desse texto é que os leprosos eram pessoas que não tinham nenhuma esperança. Eles não tinham esperança entre o povo e não tinham esperança de conseguirem alguma coisa no arraial dos Círios. Então, como eles não tinham nada a perder, eles disseram: vamos ver ali se existe alguma esperança. E eles acabaram sendo surpreendidos e acabaram recebendo a bênção de receberem alimentação, vestes e dinheiro. Muitas vezes as pessoas excluem você, dizendo: você não, ele não. Mas Deus pode fazer um milagre e fazer com que surjam oportunidades e situações de bênção de lugares que você nem espera. E muitas vezes essa bênção vem de um lugar que você jamais imaginava que poderia receber alguma bênção. Então, se você está pensando assim: eu estou como um desses leprosos, a minha família me abandonou, no meu trabalho as pessoas não depositam confiança em mim, eu deveria receber aquela promoção, mas não querem me dar, eu estou sozinho, sozinha, esperando uma solução da minha família e ninguém me estende a mão, os meus amigos me abandonaram, depois que eu comecei a passar algumas lutas, mas essa passagem mostra que quando Deus quer mostrar e abrir um caminho, Ele abre um caminho aonde não existe caminho e responde com vitórias inesperadas. Então, quando nós falamos, eu quero o meu milagre, tenha confiança e peça que o Senhor responda e abra essa porta onde você não espera. Diga: Senhor, eu estou passando por essa situação. Entra com um milagre. Se o seu problema é uma doença ou uma cura que você precisa, diga: Deus, os médicos já desenganaram e disseram: acabou. Mas o Senhor sabe aonde existe um recurso, aonde existe uma obra sobrenatural. Aqui nesse texto que nós lemos, houve uma obra sobrenatural. Deus fez com que o exército dos Círios ouvisse o ruído de cavalos de um exército. Ou seja, Deus entrou em ação para que o exército inimigo fosse embora, para que o alimento, o dinheiro e as vestes fossem dados ao seu povo. Uma segunda lição que nós podemos extrair desse texto que nós lemos é que quando Deus diz uma palavra, ela realmente se cumpre, mesmo que pareça impossível. Nós lemos ali que o profeta Eliseu disse, eles estavam ali com fome e o profeta Eliseu disse: amanhã
mais ou menos nessa mesma hora, vai haver comida. Vai haver trigo e vai haver cevada. Vai haver uma medida de cada um desses alimentos para o povo. Quando Deus fala que Ele vai realizar um milagre, Ele é Deus. Ele realmente é digno de confiança. Nós devemos ter realmente confiança em Deus quando nós começamos um propósito de oração. Aqueles que ficam com dúvidas acabam perecendo. E essa é a terceira lição. Existe uma diferença entre aqueles que confiam e recebem e aqueles que duvidam do poder de Deus e acabam perecendo. E o Senhor até mesmo os retira do direito de receberem e desfrutarem da bênção que Ele tem. Porque se não acreditam e não têm fé, então não merecem receber, que é o que aconteceu com o capitão do exército. Quando Eliseu entregou o recado, ele disse: se Deus abrisse as janelas dos céus, seria possível que houvesse comida para todo o povo? Então Eliseu disse: já que você não teve fé, né? Então você não vai comer. Na verdade, Eliseu disse: tu o verás, porém daí não comerás. E nós lemos o que aconteceu com esse capitão do exército. O rei mandou que ele ficasse na porta. O povo estava tão esfaimado, estava com tanta fome, que passaram por cima dele e ele foi atropelado e não desfrutou da bênção de Deus. Então nós temos aqui 3 lições. A primeira lição: muitas vezes nós estamos como esses leprosos. As pessoas nos abandonam, esquecem-se de nós, nós olhamos para um lado e ninguém está conosco, olhamos para o outro e também não há ninguém. Então, nós não temos mais nada a perder. Então, nós devemos prosseguir o nosso caminho. Devemos continuar buscando a resposta e solução, sem desistir. Não desista do seu projeto, da sua vida, só porque as pessoas esqueceram de você. Deus pode fazer algo sobrenatural acontecer, como um ruído de exércitos para tirar do seu caminho pessoas, barreiras, obstáculos para que você consiga receber uma graça que corresponde a um milagre esperado. A segunda lição: creia na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que se você pedir, você vai receber, que se você bater na porta, ela vai se abrir, que se você buscar, você vai encontrar. Jesus disse isso em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7. O profeta Eliseu disse isso para o rei e para o capitão e para o povo: amanhã vai haver comida. E o Senhor está dizendo que Ele pode fazer um milagre na sua vida, seja qual for o milagre que você estiver precisando. E a terceira lição é: não duvide da palavra de Deus. Aquele que duvida não desfruta, não recebe, não alcança, porque, como diz em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não responde pessoas que não depositam realmente a confiança nele. Então, hoje não é um dia de tristeza. Como nós colocamos na capa, nesse dia 6 desses 12 dias de propósito, que este dia é dia de boas novas. Quais são as boas novas? As boas novas é que o Senhor continua na liderança da sua vida. O Senhor não lhe abandonou e não esqueceu de você. O Senhor ainda tem poder e preocupação de realizar algo novo na sua vida, assim como Ele estava pronto
para mandar a palavra para o povo de Israel, dizendo que haveria mantimento para o seu povo que estava padecendo fome naquele momento diante do exército dos sírios. Hoje é um dia de boas novas. Hoje é um dia de renovar a sua esperança. É um dia de você continuar fazendo esse propósito, orando e confiando, porque tudo que o Senhor prometeu, Ele realizará. E ainda que você esteja só, ainda que você esteja se sentindo sem apoio de ninguém, como os leprosos, o Senhor está contigo, o Senhor é fiel, Ele não abandona quem deposita sua confiança nele. Ele sempre responde a todos os que confiam nele. E quando você receber a vitória, você vai ter testemunho para contar e você deve contar para que outras pessoas recebam confiança e fé, para que também venham buscar ao Senhor e receber as maravilhas dele sobre a vida deles. Vamos agora fazer a oração desse dia 6 desse propósito. Oração. Pai, em nome de Jesus agradecemos por essa mensagem que traz ânimo, renovação, alegria, fortalecimento e avivamento sobre a vida dessa pessoa que participa desse propósito de 12 dias. Pedimos que o Senhor agora derrube todas as ações de Satanás contra a tua igreja e que o Senhor agora venha derramar a presença do teu Espírito Santo para que todos possam receber o espírito de iluminação e enxergar com fé a solução, a porta aberta, a cura da doença, a cura do parente, a realização de um milagre, de algo sobrenatural naquele que está desenganado pelo médico, a abertura da porta da cadeia daquele que tem um familiar que está preso e também, Senhor Jesus, a porta da recuperação do casamento, o restabelecimento das alianças e dos pactos entre aqueles que estão passando por uma crise conjugal e daqueles que precisam resolver uma situação no relacionamento com os filhos ou com algum parente. Que o Senhor abra as portas daqueles que têm um negócio e que de repente caíram em uma situação difícil e não sabem como resolver e que estão aguardando um milagre. Que o Senhor entre na repartição, na empresa, daquele teu filho, daquela tua filha que está sendo perseguido, passando por alguma guerra, luta, prova, que precisa agora de resposta. Que o Senhor agora venha derrubar todo o mal e derrubar as muralhas, abrindo as portas para entregar a tua paz, a tua bênção, o renovo espiritual, a alegria, o sono noturno e a paz durante os dias, para que possam contar, assim como esses leprosos contaram, glórias a Deus, e assim como o povo de Israel contou da bênção, da prosperidade que veio pelo agir sobrenatural do Senhor. Realiza algo sobrenatural nessa data para que seja um dia de boas novas, que haja boas notícias para o teu povo, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Permaneça com confiança e receba as respostas de Deus. Creia, porque o Senhor tem sobrenatural ainda na terra para operar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, a graça e a paz do Senhor sobre ti.